quando você quiser. Meu nome é Marina, eu sou aqui de Niterói mesmo. Sou filha de Vânia e Adolfo e eu vou falar mais à frente porque de eu estar falando, né, de quem eu sou filha. Os meus pais, eles sempre me influenciaram, né, a partir da cultura, sempre me levaram para inúmeras manifestações culturais, o samba, o rock, o cinema, o museu. Então eu sempre estive em contato com a cultura de forma geral. Meu pai sempre foi do rock, diferente da minha mãe, que era do samba. Então eu sempre tive contato com a questão musical muito forte dentro de casa o tempo inteiro. Meu pai, ele me ensinou a ouvir Led Zeppelin, Pink Floyd, etc. E já minha mãe era do samba. E aí eu me encantei muito pelo Chico Buarque, pelas letras do Chico Buarque. Ainda quando eu era pré-adolescente, eu já ouvia bastante, pesquisava as músicas e ia tentando entender os contextos, né, das músicas. E isso me influenciou muito mais pra frente, né, na escolha da minha graduação, que eu vou deixar para falar mais um pouquinho no final. E minha mãe, ela me levava muito ao cinema, sempre fui muito ao cinema. O primeiro filme que eu assisti foi Godzilla, quando eu tinha acho que 4, 5 anos, uma coisa assim. E a partir daí eu sempre fui com eles. A minha mãe gostava mais de cinema nacional e ela me levava para assistir Lisbela e o Prisioneiro, que foi o primeiro filme que eu assisti com ela. E a partir daí eu comecei a gostar muito assim, de cinema, né? No ensino médio eu estudei no IEPIC, fiz o curso normal, né, o magistério lá. E fazendo o IEPIC eu comecei a frequentar bastante o SESC de Niterói. E lá no SESC eu comecei a participar de alguns cursos gratuitos. E um deles era um curso de cinema, onde a gente fazia um cinema documentário, né, em grupo. E aí eu participei de uma produção, na direção da produção de um filme sobre a Praça da Cantareira. O filme está até no YouTube, o nome é Arte na Praça, quem quiser ver. Assim, não ficou dos melhores, a gente era adolescente, né? Mas a experiência foi muito legal. E tanto o roteiro quanto a escolha das pessoas que a gente ia entrevistar foram todas feitas em grupo, né? Majoritariamente por adolescentes mesmo, do ensino médio, né? E a gente queria apresentar o que acontecia na Praça da Cantareira naquela época, né? Acho que foi em 2011. As manifestações culturais, a roda de rima que tinha toda terça-feira, segunda-feira tinha forró, então a gente entrevistava pessoas que participavam da produção daquelas manifestações culturais, forró, a roda de coco. Então tudo isso aparece no documentário, meio que contando a história, né, cultural daquela praça mesmo, que até hoje continua fervescendo, né? E, enfim, aí eu comecei a gostar, me interessar bastante assim, por cinema. Depois eu participei da produção de um clipe de um rapper lá do Rio. E depois disso, eu ganhei uma bolsa para fazer um curso de verão na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, lá no Rio também. E aí eu comecei a fazer esse curso de verão, mas eu ainda estava no ensino médio, no final do ensino médio. E esse curso era um curso assim, muito, muito conteudista, assim, a gente ficava o tempo todo assistindo filme, era aos sábados. E aí pra mim, primeiramente, foi incrível participar de um curso na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, porque você entra naquele lugar, né? É incrível, assim, parece que você entrou num outro tempo histórico, né? E aí, o meu professor, ele era francês e ele apresentava desde o início, né, do filme, os Irmãos Lumière, o Minuto Lumière, né? Tudo isso eu fui conhecendo a partir desse curso ainda no ensino médio.
Só que aí passou, né, o curso da Lucy Ribeiro, e aí eu fui escolher minha graduação, que na verdade foi História. Mesmo na graduação eu dei um jeito de fazer cinema. Eu peguei um monte de matérias, 6 matérias em cinema, ou mais. Eu acabei fazendo mais matéria do que eu deveria para me formar em História. Tudo porque eu queria pegar um monte de matéria no cinema e tal. E aí eu fui pegando as matérias, e beleza, me formei na História e acabei passando num concurso em Niterói, né? Hoje eu sou professora na educação infantil, numa escola maravilhosa, Rosalda Paim, que me ensinou bastante sobre aprendizagem a partir das experiências. E aí eu fiquei pensando como colocar o cinema, né, na minha vida novamente. Não consegui, assim, primeiramente, mas aí na pandemia eu me inscrevi num curso de cinema de grupo, né? O nome do curso era Cinema e Práticas de Cuidado, onde a gente fazia alguns experimentos e tinham pessoas do mundo todo, era online, né? E, assim, me mostrou novamente que o cinema é possível em todas as idades e mais ainda o cinema experimental, que eu não conhecia tanto. E aí os filmes que apareciam, assim, foi uma terapia pra mim, né? Porque a gente conseguia fazer pequenas ações cotidianas serem, assim, enormes, se transformarem em filmes incríveis, que eram compartilhados em grupos, sem autoria, então era todo mundo, assim, falando através das imagens mesmo, tudo o que sentia naquele momento da pandemia, né? Que era muito difícil pra todo mundo. E aí eu falei, vou voltar ao cinema de novo. E aí eu acabei levando a minha pesquisa no mestrado para o cinema, né, com professores. Eu tinha que fazer um produto, então eu fiz um site que pegava aplicativos e fazia com que os professores conseguissem fazer esse cinema mais aberto a partir dos aplicativos. E aí eu continuei no grupo, sou do grupo até hoje, no Laboratório Kuman, lá no cinema. E resolvi levar essa pesquisa para o doutorado, porque assim, eu descobri que o cinema e a educação para mim foram os caminhos que sempre estiveram comigo e eu não, é isso, não teria como fugir. Obrigada.